Começa agora mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é a atuação do enfermeiro na vacinação de crianças e gestante. A vacinação é uma das estratégias mais eficazes de prevenção em saúde materno-infantil e o enfermeiro desempenha um papel fundamental para proteger a saúde da gestante e garantir um início de vida mais seguro para a criança. Para conversar sobre este assunto, eu recebo a mestranda do Programa Saúde Materno-Infantil pela UFN, Raquel Lunques, a enfermeira Catiele Piscin e a acadêmica de enfermagem Amanda Ruiz. Sejam bem-vindas. Então, Raquel, como o enfermeiro atua no processo de vacinação de crianças e gestantes na atenção primária à saúde? Olá, obrigada pelo convite. A atuação do enfermeiro na saúde da família, principalmente na unidade básica, ela vem desde os primórdios, desde a gestação, desde o desejo da mulher de gestar, né? A gente já presta as orientações. Durante o pré-natal, a gente já faz as vacinas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde e faz todo o acompanhamento das crianças, né? Desde o nascimento até a adolescência. Então, diante, né, desse tema, a gente sabe da importância que é a formação também ocupar esses espaços, né, principalmente a formação em enfermagem. Diante disso, Amanda, gostaria então de saber como foi a sua experiência ao realizar o estágio final no setor de imunizações durante o seu processo formativo na enfermagem. Obrigada pelo convite, Bruna. Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque na graduação a gente tem muito foco, às vezes, na questão assistencial e lá no setor de imunizações eu consegui desenvolver toda a questão de gestão, de liderança, né? De processo de gerência, de enfermagem e desenvolver uma parceria, né? Com outros setores como a atenção básica, né? Então, o processo de vacinação, ele é um processo que ele está em muitas esferas, né? Não somente na unidade de saúde, mas também na vigilância em saúde, né? Então, foi bem enriquecedor e acredito que isso vai contribuir muito para a minha formação. Bom, para dar sequência, então, enfermeira Catiele, como que você atua enquanto profissional no seu dia a dia, nas práticas, dentro do serviço de atenção primária à saúde, visando qualificar nessa cobertura da vacinação, das taxas de vacinação, aumento dos indicadores de saúde? Qual então as ações que o enfermeiro desenvolve de forma direta e indiretamente, considerando então, né, a qualificação da garantia da vacinação das crianças e gestantes? Olá, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Então, pensando, né, na atuação enquanto enfermeiro, enquanto equipe de enfermagem, começa desde que o usuário entra na unidade de saúde, né? Então, assim, a gente aproveita todos os momentos, seja durante os procedimentos inerentes ao profissional enfermeiro ou então durante os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, né? Seja durante a consulta de pré-natal colocada pela colega Raquel, né, que a gente revisa a questão do calendário vacinal das gestantes, seja durante, então, as consultas de puericultura que são realizadas pelo profissional enfermeiro, né, e em todos os outros momentos também, seja durante a aplicação, né, de medicamentos injetáveis ou endovenosos, né, tem o profissional de enfermagem ali presente, né, seja durante o acolhimento, né, da equipe como um todo. Então, são todos esses momentos, a gente tem essa possibilidade de estar revisando, então, né, o calendário vacinal das crianças, né, das adolescentes e também dos adultos, né. Muito bem. Bom, considerando então, né, que a questão da vacinação, ela é uma temática muito importante e complexa de certa forma, né, tanto para o profissional atuar no dia a dia e a responsabilidade do enfermeiro, né, dentro da sala de vacinação, ela é tamanha. Então, diante disso, Amanda, eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, quais são, então, as principais vacinas, né, qual é o trabalho que é executado pelo setor de imunizações, considerando, então, essa qualificação, né, da garantia da imunização no município. O setor de imunizações ele é responsável por toda a gestão e gerência do processo da imunização em Santa Maria, né?
Então, a gente sabe que a responsabilidade técnica da sala de vacina é do enfermeiro, né? Atualmente, em Santa Maria, a maioria dos profissionais que executam são técnicos de enfermagem sob supervisão dos enfermeiros. Então, o setor de imunizações, além de fazer toda a capacitação dessas pessoas, faz a distribuição das vacinas, organização de campanhas, né? Atualização, responde pelas atualizações do PNI, como agora a gente teve, a princípio em novembro, receberemos a vacina do vírus sincicial respiratório, que era algo que a gente já estava esperando há muito tempo, né? Considerando o perfil epidemiológico que a gente tem visto. Então, o setor de imunizações é responsável por todo esse processo de gestão do processo de vacinar, né? Então, a gente trabalha em conjunto com a atenção básica, que é um serviço compartilhado, né? Então, na vigilância, que é o setor de imunizações, se localiza na vigilância em saúde, a gente faz o papel de gestão e na atenção básica é feito a aplicação e a parte de avaliação de caderneta, de continuidade do processo. Então, né, dando sequência, Raquel, de que forma a vacinação contribui diretamente para essa promoção da saúde materno-infantil no território, diante da tua experiência, também diante da tua, né, atuação enquanto mestranda no programa Saúde Materno-Infantil? Vacina é vida, né? Ela protege contra inúmeras doenças que tem, né? Desde tuberculose, gripe, pneumonia, né? Meningite. O calendário vacinal é vasto, do Ministério da Saúde é vasto. Então, no momento que a criança está recebendo a vacina, ela está recebendo vida, está recebendo proteção. E não só para ela, né? Para quem está ao redor dela também. E a vacinação aliada ao aleitamento materno é proteção e tanto. A gente percebe que o foco do PNI, né, do Programa Nacional de Imunizações, é principalmente as crianças até o primeiro ano de vida, né? Então, a maioria das vacinas pneumocócicas, vacinas antitetânicas, vacinas pneumocócicas, são essas doenças que geralmente levam à hospitalização das crianças e até o possível óbito, né? São aplicadas no primeiro ano de vida e tendo reforços a partir dessa idade. Então, a gente percebe que o PNI ele tem essa preocupação, né, com as crianças e com as gestantes, né, que talvez conseguindo proteger as gestantes, a gente também está protegendo a criança quando ainda está na barriga da mãe, né? Exatamente, durante a gestação a gente já faz vacinas que vão proteger o bebê. A DTPA mesmo é uma, né, que protege contra as formas de difteria, tétano, né? Protege contra isso. Agora, essa mesma vacina do vírus sincicial respiratório é outra que está vindo. Vacina a mãe pensando na proteção da criança, né? É importante essa questão dos indicadores de saúde, né? Porque a gente percebeu, o Ministério da Saúde percebeu o aumento dos casos de bronquiolite, né? Que estão tendo principalmente em crianças muito pequenas, recém-nascidos. Então, a vacinação da gestante vai vir nesse sentido de proteger a gestante, claro, mas também proteger a criança, né? Principalmente naqueles primeiros meses de vida que ela ainda não tem a imunidade adquirida, né? Não tem a imunidade necessária, né? Pensando então nessas atualizações constantes, né, que a gente vem identificando anualmente, né, nas mudanças, e isso se justifica muito pelo aumento de doenças, né, e doenças que até então não eram mais tão comuns, né. Eu gostaria então de saber, enfermeira Catiele, como que é a organização então, quais ações, né, existe um trabalho multiprofissional, pensando nas campanhas, quando é realizado, como é desenvolvido esse processo, né, de ação de prevenção em saúde, considerando que ele também é de responsabilidade do enfermeiro, mas que envolve toda essa equipe, né, esse trabalho interprofissional. Neste momento, na unidade que eu atuo, a sala de vacina está fechada, né, mas nem por isso a gente tem que pensar em ações, né, para fazer a cobertura vacinal. A gente sabe que o município ele se organiza, né, com turnos estendidos, né, finais de semana, então são ações estratégicas, né, para ampliar essa cobertura vacinal. Para além, pensando em loco, né, ali na unidade de saúde, é a questão da sala de espera, né, dessa orientação, dessa busca ativa dentro da unidade de saúde e também no território, né, que a gente tem um agente comunitário de saúde que também pode estar fazendo esse trabalho, né, de conscientizar, né, de revisar e orientar também, né, esses familiares, essas famílias também no território, né, para buscar as unidades de saúde, né, a fim de atualizar então o calendário vacinal, seja das crianças, das gestantes, né, e dos adultos em geral.
E o município tem também várias ações, né? A gente faz, conjunto com o município, com o setor da epidemia, várias ações. A gente teve ações na praça, a gente faz ações nas escolas, né? Em turno alternativo. A gente vai à noite, vai sábado, vai domingo, o que precisar, pensando na vacinação das crianças, dos adolescentes, dos idosos. Então, o município, quando tem ações, disponibiliza todas essas vacinas, né? Não só na unidade, né? Às vezes a unidade, por algum motivo, está fechada, mas pode-se fazer ações nas escolas, pode-se fazer nas praças, e a gente faz bastante. Inclusive, vai ter, por agora, ações novamente, né? No feriado vai ter... De vacinação de rotina. Vacinação de rotina, né? Essas ações extramuros, elas permitem que o usuário tenha um acesso ampliado, né? Muitas vezes as famílias trabalham, não conseguem se deslocar até a unidade de saúde no horário comercial, que é o que geralmente ocorre, né? Então, a gente percebe o aumento da procura nessas ações de atualização de caderneta, quando a gente consegue ampliar o acesso, e a gente teve resultados bem positivos. A nossa cobertura vacinal em Santa Maria aumentou significativamente do ano passado para esse ano, e a gente também acredita que pela questão da Covid, né? A gente percebe que agora, quando começou a acalmar a situação da pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas voltaram a procurar algumas vacinas, mesmo com alguns processos anti-vacina. A gente sabe que a gente está conseguindo fazer esse resgate dessa população não vacinada. E o quão importante é o papel de toda a equipe na conscientização da população, né, de forma geral, ocupando diferentes espaços, né, espaços intersetoriais, né. Acho que muito ao encontro disso vem também as ações do programa Saúde na Escola, né, considerando que é também uma possibilidade de falar sobre a importância da vacinação para a criança e também, né, ocupar os espaços dentro das unidades de saúde. Com isso, então, a gente sabe que hoje é também uma exigência das escolas, né? Estão solicitando que se tenha, né, o calendário nacional da criança de forma completa. Pensando nisso, então, Raquel, eu gostaria que você compartilhasse um pouco como você, enquanto enfermeira, né, desenvolve esse trabalho integrado, né? Quando a família vem até a unidade, né? Como que é esse processo, então, considerando que isso também é uma estratégia para aumento da cobertura vacinal? Sim, eu trabalho no ESF, no Paço das Tropas, então assim, ó, a gente tem um contato ativo com as escolas, com as diretoras, a gente se coloca à disposição para sempre que tiverem dúvidas sobre calendário vacinal, para as mães também. Como disse a colega, né, entrou na unidade, a gente está oferecendo, está ofertando, está orientando, até mesmo nas empresas, né, a gente faz um trabalho também de ir nas empresas, fazer as imunizações, a gente corre atrás porque também é para o município, né. Tudo que o município faz de vacina vem verba para o município, é importante para que a gente tenha também as vacinas todas que o município pode, é o governo federal que manda, mas o município precisa solicitar e precisa ter ações para isso, né? Então, quanto mais ações a gente fizer, seja em escola, seja em praça, seja em empresas, é melhor para a nossa cidade, é maior o nosso índice de vacinação, o nosso índice de saúde. Então, é um trabalho que não é para mim, é para todos nós, é para toda a população, né? A gente tem um apoio, né, da gestão da prefeitura, nesse sentido que eles publicaram essa legislação, né, que as escolas elas têm que solicitar o atestado de vacinação em dia. Então, as unidades, a gente sabe, a época de matrícula é uma loucura, né? Então, as famílias têm que, por obrigação, colocar em dia as vacinas. Então, só vai ganhar o atestado aquela família que a criança estiver com todas as vacinas em dia, e é exigido esse documento no ato da matrícula da criança. Então, isso contribuiu muito para que a nossa cobertura aumentasse, porque antes as famílias não levavam e simplesmente aquilo não tinha obrigatoriedade, né? Então, a gente percebeu que com essa legislação a gente consegue buscar melhor as famílias, e também na pesagem do Bolsa Família, que é outra oportunidade que a gente tem, né, de fazer essa atualização, porque é uma exigência também do Bolsa Família que a criança esteja com a vacinação em dia. Então, a gente, como as colegas falaram, né, a gente usufrui de todas as oportunidades possíveis, né, entrou na unidade, está no shopping, está na empresa, está na escola, para a gente poder fazer o resgate dessas vacinas, né.
E acaba interferindo, a vacinação acaba interferindo até no setor financeiro, se tu for parar e pensar, porque assim, ó, criança vacinada, adulto vacinado, adolescente vacinado, ele está protegido, ele tem imunidade, ele não vai ficar no PA, ele não vai atrás na unidade básica para antibiótico, e isso que o município fornece também. Então acaba sendo menos gasto nesse sentido. No sentido que está vacinado, está protegido, está imunizado, né? É mais saúde, as crianças vão mais na escola. Então tem para, tá doente, por isso aquilo não vai na escola. O rendimento escolar também vai ser melhor, né? Foi bem lembrado pela colega Amanda, né? Essas duas oportunidades que a gente percebe que tem uma grande procura, né, na unidade de saúde, principalmente quando eles buscam o atestado, né, para fazer a rematrícula na rede. E também durante, né, a pesagem do Bolsa Família, então a gente percebe que aumenta bastante o movimento na unidade de saúde e também essa demanda por atualização do calendário. A gente percebe então que são estratégias lá em loco que aumenta essa procura, né, e é uma oportunidade também de estar colocando em dia, né, o calendário vacinal, né, principalmente das crianças. E o quanto essa articulação, né, ela é fundamental para que a gente possa, né, cada vez garantir mais o aumento dessa cobertura vacinal, considerando que a criança, né, ela depende de um adulto, ela ainda é um ser indefeso, né, de certa forma, muito suscetível ao desenvolvimento de inúmeras doenças que hoje a gente tem, né, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, com maior abrangência, né, de diferentes imunizantes, né, soros também, enfim. Então, acho que é muito importante esse papel do enfermeiro, né, independente do setor. E a vacinação também diminui o índice de internação também, né? Internação hospitalar, né? E, consequentemente, né, a gente também tem um impacto na questão financeira, né? Além disso, é importante considerar que hoje, né, dentro das universidades, junto com o Programa Saúde Materna e Infantil, várias estratégias estão sendo desenvolvidas diante da criação de alguns produtos tecnológicos, né? A Raquel vem vivenciando esse processo, onde, né, por exemplo, cartilhas, né, vídeos educativos, né, guias, enfim, são alguns produtos que podem contribuir também para a melhoria, né, da abrangência da vacinação, mas também contribui para que o enfermeiro possa usufruir desses instrumentos, né, dessas tecnologias, no momento, né, de conscientizar a população. Então, é uma temática, né, que a gente precisa ainda trabalhar diariamente, né, nos diferentes setores, diferentes serviços, né, seja na escola, na atenção primária, no setor de gestão, né, na universidade. Então, agradeço a participação. O Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, então, falamos sobre a atuação do enfermeiro na vacinação de crianças e gestante. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima!